Agora vamos seguir, arrumar um camping lá no meio da floresta, no meio do Black Hills. Moto amigo, estamos oficialmente dentro da floresta federal nacional chamada Black Hills. Estou preocupado com os ursos, que eles não podem sentir cheiro de comida. Vem comigo na garupa, moto amigo! Estamos desmontando o acampamento depois dele estar pronto, mas não deixou a gente ficar. Não tem problema, já estamos doutor em montar e desmontar isso aqui. A gente não pôde ficar, nem filmei desmontando a barraca, desmontamos rapidinho. Agora a gente está aqui desabrigado, no meio aqui do Parque Florestal, sem ter onde dormir. Temos onde passar a noite, não vai ser no camping, não vai ser na tempestade que tá vindo agora. Olha que tá uma tempestade do caralho. Vai chover naquele camping lá, vai afogar todo mundo. Vamos lá, monta e desmonta. Monta e desmonta. Esse aqui até que tá fácil. Fiz um esqueminha, esse saco bag aqui ele é bom. Por quê? Porque cabe tudo dentro. Então, tudo do camping, mais alguma coisa cabe aqui dentro. Aí eu tenho dois strapzinhos. Aí ó, soltou, puxou. Uma corda solta, um strap solto, um strap solto, mala liberada. Essa mala aqui é mais fácil. Chegamos no hotel e já que não deu para fazer o camping, vai ser aqui mesmo. Aí eu vou falar um negócio para vocês. Esse negócio de camping é coisa de corno, porque você entra naquela bolsa gigantesca com um monte de merda. É gostoso, né? Pô, mas o bom seria ficar acampado assim uns 2 dias. O trabalho que dá pra montar, você dilui em 2 dias. A gente fez uma proeza de montar 2 vezes no mesmo. 2 vezes em um dia só, cara. Caralho, quando acabou de montar, começou a ficar bom, meu cara. Moto amigo, depois de sermos vergonhosamente expulsos do parque. Como é que é a música, Edinho? Expulsos do parque, ho, ho! A gente foi expulso do parque, mas amanhã nós temos que encontrar um lugar para guardar as motocas. Então vamos dar uma descansada. É só um soquinho e a gente já volta. Bom dia, moto amigo. Estamos aqui em Rapid City, providenciando um lugar para guardar as motos por pouco tempo, só para chegar ao evento de Sturgis. E eu estou aqui dando a merecida faxina na roupa de banho. Essa roupa de moto aqui que eu usei desde o Rio de Janeiro, não tinha sido lavada nenhuma vez. 80 dias usando a bichinha. E ela foi muito guerreira, estou muito contente com ela merece um banho. Vamos primeiro passar numa loja da Harley daqui, que diz que é enorme. Vamos ver se a gente consegue desenrolar com os caras. Tô achando meio difícil, porque tem um evento de Sturgis, 555 mil motos, vasta maioria é Harley Davidson. Cara, essa loja da Harley deve estar complicada. Mas vamos passar lá. O Edinho tem algumas manutenções para fazer na dele. Vai que rola. Se não conseguirmos lá, nós vamos tentar um storage. Se não conseguirmos no storage, nós vamos abandonar a moto em algum lugar. O nome da rodovia aqui é Harley Drive. O nome da rodovia da estradinha tem o nome da marca Harley. Olha lá, o homem está experimentando a moto do Edinho para ver o que tem de errado nela, que está rebolando. Na verdade o Edinho está aqui não é para consertar a moto, ele está aqui para tentar arrumar uma storage de graça. Eu vou pagar $1000, podendo pagar 100 no storage. Tá, que vai ser $1000 isso, para conserto. Tudo aqui é acima de 200 com certeza, cara. Vai pra lá, vem pra cá. Antes de dar o resumo da ópera, o negócio é o seguinte: eles não podem ficar com as motos nesse período de Sturgis, porque depois eles não têm como devolver as motos, porque são centenas de milhares de motos aqui, algo que eu já imaginava. E então é o seguinte, ele disse que se a gente trouxer a moto do Edinho amanhã à tarde, eles conseguem dar uma olhada e ver se conseguem consertar a moto dele ali, que tá dando essa rebolada. Ou a gente deixa a moto desse jeito mesmo, que tá dando pra andar, e a gente vê isso depois de Sturgis, né? E a gente encontra um outro lugar. Mas já que nós estamos aqui na loja da Harley, vamos lá conhecer uma das maiores lojas da Harley
Olha o tamanho da loja, moto amigo. Olha só. Isso aqui tem, de ponta a ponta, são quantos de metros, Aldinho, você acha? Tem mais de... Tem uns 200, é isso? 100 metros? Ó, isso aí é moto de arrancada. Então eles botam esse suporte aqui para o cara poder sentar-lhe a mamona e a moto não sair voando. O nome do capacete é Marshall. Olha lá, olha o óculos. Rapaz, vou pilotar o jato Top Gun. Ele, além disso, ele tem a queixeira, então ele vira um capacete fechado. E se você quiser, você tira essa parte aqui preta e ele vira um coquinho. É um 3 em 1. Olha que curioso, moto amigo, tá vendo esse tanto de Harley Davidson pra todo lado? A Pan-Americana fica aqui no cantinho escondido. Tá fazendo sucesso, tá vendendo. Mas eles tiram, a Pan-América, né? Eles tiram do visual das moto custom, porque realmente é um contraste muito grande. Vamos fazer uma breve comparação entre a Harley no Brasil, o preço da Harley brasileira, e a Harley nos Estados Unidos. Essa aqui é uma Street Glide, tá? 36.995 dólares. 36.995 dólares. Olha aqui o preço no Brasil, 146.900. 147 mil reais e 37 mil dólares. Vamos converter? 37 mil dólares em reais. 37 mil dólares americanos equivalem a 188.759 reais e 20 centavos. Resumindo, 48 mil reais mais caro comprar a mesma Harley Davidson nos Estados Unidos, o país onde ela é fabricada. Ou seja, se você acha a Harley Davidson cara no Brasil, é porque você não veio pra cá ainda. Agora vamos ver a Fat Boy, ó, 29.995, 30 mil dólares, né? Fat Boy, 119 mil. Então é 30 mil dólares em reais. 30 mil dólares americanos equivalem a 153.051 reais. 153 mil reais. 153 mil contra 119. São 30 mil reais a mais. Isso aqui em percentual, cara, dá o quê? Uns 25? Caralho! E é capaz de ainda ter imposto ainda pra entrar nisso aqui, hein? Ou seja, Brasil, a Harley Davidson tá de graça. O preço nos Estados Unidos é sem tax. É sem tax, né? Eles botam o imposto depois. E é mais uns 10%. Ou seja, Brasil é muito mais barato a Harley comprar lá do que nos Estados Unidos. Se eu fosse americano, eu me mudaria pro Brasil, compraria a moto, viria até os Estados Unidos pilotando, porque ainda tem outra. Você pode comprar uma moto fora e emplacar aqui nos Estados Unidos que não tem problema. O contrário não dá. Loja da Harley visitada. Agora olha o tamanho do terreno da Harley. É muito grande. Ali ele tem uma pista de treino, cara, lá embaixo. É muito grande, cara. O nome da rua é Harley. Harley Road. O nome da rua tem o nome da marca, hein? Agora a gente vai numa loja chamada JP Cycle, que é tipo lendária na região, de acessórios. Não é uma marca oficial Harley Davidson, mas vende tudo de Harley Davidson e de outras marcas também. E é uma loja muito grande, então vende acessórios de marcas alternativas e geralmente muito mais baratos. Vamos lá conferir. A gente está em Sturgis, o lugar onde acontece o mega evento de Harley Davidson Sturgis com mais de 500 mil de motocicletas. Observem essas ruas agora, vazias. Estamos a 2 meses da realização do evento. Depois eu vou passar por aqui no dia do evento, nos dias do evento, né? Para vocês verem como isso aqui fica, tá? Imagina uma cidade receber quase 600 mil motocicletas, moto amigo. É muita gente, é muita moto.
Estamos indo aqui na JB Cycle, que é essa loja alternativa de acessórios Harley Davidson e custom em geral. Bem-vindo à JP Cycle, loja que vende tudo que for paralelo à marca Harley Davidson. Se a Harley Davidson tem um punho, aqui tem um punho paralelo. A Harley Davidson tem uma peça específica, aqui tem a peça específica paralela, tá? E aí, não quer dizer que vai ser barato, porque tudo para Harley é caro, né? Mas muito mais barato do que a própria marca, tá? JB Cycle, inclusive, na internet você pode encontrar o site dele, você vai ver o tamanho do catálogo, são milhares de peças, muita gente compra e eles mandam pro Brasil, hein? Aqui é a placa da entrada da cidade de Sturgis, que hoje a gente consegue tirar foto, filmar, mas quando a gente retornar para participar do evento será uma missão impossível, porque deve ter fila de gente querendo tirar foto nesta merda, entendeu? Então nós já tiramos foto! Bom, e já que passamos em frente à loja da Indian, a Indian é uma moto concorrente, é uma marca concorrente da Harley Davidson, faz moto custom também, tem bastante tradição no meio. No Brasil ela teve uma passagem breve, um monte de moto amigo comprou Indian e logo depois a Indian desistiu do Brasil, fechou as portas e foi embora. Deixou aí a turma proprietária da Indian órfã. Mais ou menos, você consegue dar manutenção, mas não tem mais loja oficial da Indian no Brasil. Mas já que estamos aqui, vamos conhecer, vamos ver as diferenças visuais entre uma moto da Indian e uma Harley Davidson. A primeira diferença é que a loja é tipo 8 vezes menor, né? Bem menorzinha. Tem um galpão de moto do outro lado que eles montam tudo errado. É, tem separado também. Olha só, o tamanho dessa bicha aqui. Isso aqui é uma Touring, parece maior, tem mais porte do que as elétricas da Harley Davidson, né? Olha lá. Ah, eu cometi uma injustiça. A lojinha ali é menor, mas eles têm separado esse galpão aqui, que parece um hangar, né? E aí ficam as motos à venda, né? Tem uma área separada para as motos à venda. Vamos ver aqui as Indians. Motos novas e motos usadas. Roadmaster. Essa Roadmaster aqui seria equivalente a Ultra, as Ultras elétricas, né? Eu acho que aqui é tudo usado. Aqui parece realmente tudo usado. Tem até Harley Davidson, o cara dá a Harley Davidson dele para trocar por uma Indian e vice-versa.